Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre a minha experiência vocacional, né? Por que deixei de ser freio? Engraçado isso porque eu vivi 5 anos da minha vida dentro do convento e quando eu entrei no convento eu falei, nunca mais eu vou sair desse lugar porque esse lugar é para mim, foi feito para mim. Antes de entrar no convento, eu fiz uma experiência muito profunda com Deus, onde eu realmente queria largar todas as coisas para servir a Deus, para seguir o Senhor, para evangelizar. Tinha muita vontade de servir o Senhor, né, de entregar a minha vida para Ele, de pregar, de tocar, de evangelizar. E realmente eu fiz isso. Entrei no convento no ano de 2013. Fiquei 5 anos no convento. Porém, em determinado momento da minha vida, as coisas começaram a se desencaixar, parece. As coisas pareciam não fazer tanto sentido mais. Quando chegou no ano de 2017, chegou a época da minha turma, né, professar os votos, e quando a gente vai professar votos, a gente escreve uma cartinha, né, entrega para o superior geral, ele vai ler com o conselho e vai fazer a aprovação dos irmãos que vão professar votos. E quando ele pediu a carta, eu realmente tentava escrever a minha carta, mas é como se eu tentasse, sentasse na mesa, pegasse o papel, a caneta e não saía nada, eu não conseguia escrever a carta. E eu comecei a ficar aflito, não conseguia escrever, mas era algo que eu queria realmente, né? Eu queria professar os votos, eu queria ser freio naquele momento. Então eu conversei com o meu superior geral, as coisas foram acontecendo, e eu não fui aprovado para a profissão de votos. Naquele momento eu fiquei realmente muito mal. No primeiro momento eu fiquei muito mal, né? Comecei um tratamento com uma psicóloga, me afastei um tempo, fiquei umas 2 semanas fora do convento para respirar um pouco e encontrei muita força em alguns amigos, né? E as coisas foram acontecendo. Meu diretor espiritual na época, fui conversar com ele e ele já não conseguia me atender tanto, e aí ele pediu para eu procurar uma psicóloga porque isso poderia ser um caso um pouco mais sério, né? Eu procurei, ela me ajudou demais, essa psicóloga, e eu comecei a melhorar. Ela falou, você realmente quer isso? Eu falei, eu quero ser freio, era o meu sonho, era a minha vontade e tal. Você realmente quer? Eu falei, quero. Então tá, então vamos fazer um trabalho e a gente vai professar os outros. Eu falei, tá bom. Aí quando chegou no final de 2017, vocês me pediram a carta, eu tava super bem, eu falei, não, eu quero isso mesmo, porque agora eu tô bem, eu posso decidir, é isso mesmo que eu quero, tal, tudo mais. Escrevi a carta, fui aprovado, professei votos. Que alegria, felicidade, fui de férias, beleza, voltei pro convento. Depois em janeiro, quando chegou ali em janeiro, as coisas voltaram a acontecer, eu caí na rotina de novo, passou janeiro, passou férias, as coisas começaram a cair na rotina de novo e eu comecei a piorar, comecei a ficar muito mal de novo, comecei a ficar muito, muito mal. E aí eu queria entender por que aquilo estava acontecendo, por que eu não estava feliz. Porque eu realmente havia feito aquilo que eu queria, aquilo que aparentemente Deus teria me pedido. Eu entendia que Deus tinha me pedido a vida, que eu tinha que entregar tudo para Ele, mas eu estava muito mal, eu não estava feliz. É interessante porque as pessoas muitas vezes falam, faça a vontade de Deus, sacrifique-se pela vontade de Deus, né? Porque não sei o que. Só que a vontade de Deus, o sacrifício não tem sentido nenhum se você não é feliz no seu sacrifício. Se você não se sacrifica e não é feliz diante daquilo que você faz, se um pregador que sai para evangelizar, ele se sacrifica diante de tantas situações, deixar a casa, dormir num lugar estranho, às vezes comer comidas diferentes, que não são agradáveis ao paladar, mas que a pessoa tem de oferecer para você no melhor, ele se sacrifica ali, ele está feliz, porque ele está realmente fazendo aquilo que a vontade de Deus pediu para ele, é uma coisa. Agora, se ele não está feliz de fazer tudo aquilo, tem um problema aquilo, né? Isso em todos os sentidos, para padres religiosos, e eu não estava feliz. E eu comecei a procurar por que eu não estava feliz, não estava me encontrando, e é como se a minha vida não estivesse se encaixando com aquilo que eu me comprometi. E eu cheguei e falei isso com a minha psicóloga, e ela falou, não, vamos trabalhar, realmente, você quis professar, mas talvez você tenha feito uma decisão precipitada, vamos conversando e tal e tudo mais. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Quando chegou na época de junho, mais ou menos, eu já tinha confessado com esse padre, mas ele foi e tinha me identificado de certa forma. Eu sabia que diante daquilo que eu estava vivendo, a minha infelicidade, aquela crise forte, a minha vontade de deixar o convento, que eu precisava realmente de um diretor espiritual bem próximo,
que eu estava sem. O meu diretor antigo, eu já não conseguia ter tanto atendimento com ele. E eu sentia a necessidade de um diretor espiritual para discernir a vocação, para ver se eu realmente queria aquilo. E teve um padre lá na Diocese de Santo Amaro, ele não é de lá, ele é da Diocese de Brasília, da Arquidiocese. E ele foi celebrar lá em casa, no convento, né, naquela época. E antes da missa eu pedi para ele para me confessar, ele me atendeu, eu fui, conversei com ele, falei que eu estava muito mal, o que eu estava sentindo e tal. E ele virou para mim e falou: meu filho, eu quero te ajudar. Como que a gente pode fazer? Você tem diretor espiritual? Eu falei: padre, olha, eu tinha tal padre me acompanhava. Ele falou: então faz assim, quarta-feira você pode, tal horário na minha paróquia, tal, não sei o que lá. Tipo, ele falou assim: quero te ajudar, eu vou fazer. Você pode tal dia? Eu falei: posso. Então tudo bem. Então começamos, fui no dia na paróquia dele, marcado. A gente começou a conversar, ele falou: filho, você só vai conseguir resolver isso fazendo um discernimento verdadeiramente sincero. E só você pode escolher isso. Você realmente quer fazer um verdadeiro discernimento? E aí eu parei para pensar e eu vi que diante de tantas situações da minha vida, de tantas crises que eu passei no convento, porque aquela não tinha sido a primeira, e eu realmente nunca tinha feito um discernimento concreto, porque a gente tem medo de se deparar com a verdade de ter errado na nossa decisão, né? É claro que Deus, ele cuida de tudo, e a providência de Deus pode ter me levado para o convento. Eu acredito nisso, porque Deus me deu sinais de que eu teria que ter ido para o convento. Então eu acredito que a providência de Deus fez com que eu fosse realmente. Só que eu nunca tinha me deparado realmente com uma situação que eu quisesse discernir a vocação. Mas os jovens têm muito medo de pôr as coisas na balança e realmente se deparar com uma situação que você vai falar assim: realmente eu preciso, não dá para ser, não dá. Eu não me sinto realizado, eu não me sinto feliz, eu não me sinto bem. Então eu tinha medo, e naquele momento, quando ele me perguntou isso, eu falei: padre, eu preciso realmente disso. Eu preciso discernir. Ele falou: então vamos realmente discernir. Eu te peço um tempo. Você segura as pontas. Eu sei que não está fácil para você diante de tudo isso que você está vivendo, toda essa crise, mas espera até o fim do ano, né? Vamos fazer esse discernimento. O que eu já vinha fazendo com a psicóloga, né? E ele falou: vamos fazer? Eu falei: vamos, então vamos. Aí começamos um trabalho e a gente foi, e as coisas começaram a se encaixar. E Deus foi me dando mais sinais, e as coisas começaram a tomar uma proporção assim que eu não imaginava, sabe? Eu comecei, diante da direção espiritual com ele, das orações que eu fazia, a realmente me abandonar nas mãos de Deus. A gente acha que às vezes estar no convento é já estar fazendo a vontade de Deus, e não é. Às vezes, muitas vezes, mesmo dentro do convento, a gente segura a rédea da nossa vida, toma o leme do barco das mãos de Deus, e a gente quer guiar pelo convento, quer guiar por dentro de vocação específica. E na verdade Deus está mudando a direção, às vezes está mudando o caminho, está mudando as pessoas na nossa vida. Foi nesse momento que eu comecei a entender com um padre que me aconselhou que o caminho, a vontade de Deus é realmente um caminho, e ele vai trilhando, ele vai caminhando com a gente por esse caminho. E às vezes ele faz a gente passar por determinados lugares para que a gente aprenda tais coisas. E eu tive a clareza do que Deus me colocou para fazer dentro do Carmelo, né? E ali, junto com esse padre, eu tomei a decisão, comecei o discernimento, as coisas começaram a tomar a devida proporção, as coisas foram aparecendo no tempo certo dentro da minha vida. E eu realmente fui fazendo um verdadeiro discernimento, né? As coisas foram acontecendo, as pessoas, as frases, os momentos, os livros que eu fui lendo na época. Eu me lembro de um menino que eu conversei, que ele havia sido freio também, e eu falei que eu estava muito mal, que eu estava em discernimento, que as coisas estavam acontecendo, como que estava. E ele virou para mim e falou: Luiz, o meu diretor espiritual na época que eu estava no convento, que eu estava discernindo também, ele me virou e falou assim: as pessoas acham lindo quando um jovem que tinha tudo para ser certo, ele era noivo, ele namorava, ele tinha um bom emprego, ele tinha a vida toda para dar certo, ele deixa tudo isso para trás para seguir a Deus no convento, para virar padre, onde ele é padre. As pessoas falam: olha que lindo, que maravilhoso, tal. E aí quando um jovem faz um discernimento real e deixa o convento porque ele quer casar, porque ele sente que a vocação dele é se dar a Deus no matrimônio, ou se dar a Deus de uma outra forma, as pessoas enxergam isso: nossa, abandonou o convento, olha que coisa feia, nossa, olha que desperdício, era para ser um baita padre. Não,
a gente às vezes diminui as vocações, diminui a vocação do matrimônio, coloca ela aqui embaixo, coloca a vocação sacerdotal lá em cima, como se fosse uma pirâmide, e não é. As vocações elas têm igual peso e são belas entre si. Uma não existiria sem a outra. Então, quando ele me falou isso, eu comecei a enxergar com outros olhos, sabe? Para mim, as pessoas que deixavam o convento estavam afadados a ser infelizes a vida inteira, porque eles estavam abandonando a vontade de Deus. Era isso que eu pensava. E é isso que muitas vezes a gente pensa. Mas essa não é a realidade dos fatos. Por quê? Porque às vezes Deus está mostrando outro caminho. Ele trouxe a gente para o convento por determinado sentido. Mas Ele quer que a gente mude a direção para servi-lo melhor. Então, diante daquilo que Ele me falou, eu fui entendendo a beleza da vocação. E o meu medo maior de sair é realmente muito difícil entrar no convento, mas é muito mais difícil sair. Porque a gente muitas vezes tem medo do que a vida vai nos apresentar, o que vai ser aqui fora, o que o mundo vai nos tirar, o que as pessoas vão dizer de nós, né? Como as pessoas vão nos julgar, porque as pessoas são assim, as pessoas nos julgam, não querem entender a nossa realidade, não querem entender o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, né? Mas eu tinha muito medo de não poder servir a Deus naquilo que eu queria realmente, com música, com pregação, porque eu já fazia isso antes, e fazia isso lá, e eu tinha medo de não poder fazer mais isso, de que eu fosse me perder no mundo, e eu realmente tinha muito medo de me perder. E as coisas foram acontecendo, o padre foi me guiando e falou: não, meu filho, você pode fazer tanto trabalho na igreja, quantos pregadores estão aí que são leigos, a maioria dos pregadores hoje são leigos, não são nem padres. Claro que o serviço do padre é muito lindo, mas olha quantos pregadores, olha quantos músicos bons, olha quantas pessoas estão aparecendo na igreja, sangue novo, né? Então ele foi começando a ver que eu poderia realmente servir a Deus em outros lugares. Até que chegou um momento, eu tomei a decisão no final daquele ano, no final do ano passado, de 2018, deixei o convento, fiz o meu tempo, falei com Deus, conversei e falei: Senhor, toma as rédeas da minha vida, que as coisas aconteçam como o Senhor quer. E as coisas foram tomando devidas proporções na época, e eu realmente me abandonei naquele momento. Quando eu, no meio daquele discernimento, eu não sabia o que fazer, eu virei para Deus, eu rezava, falava: Senhor, toma realmente as rédeas da minha vida, faz a sua vontade na minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer com tudo isso, né? No próximo vídeo eu vou falar de como foram os sinais que Deus foi me dando, cada ponto que Deus foi colocando na minha vida. E eu deixei o convento. Hoje tem mais ou menos 6 meses, um pouco mais de 6 meses que eu deixei o convento, e eu só vejo graças e graças acontecendo na minha vida, né? Eu vejo a providência de Deus agindo em cada realidade, né? Diante das facilidades e das dificuldades, dos problemas, das alegrias. Hoje eu realmente tenho me sentido muito feliz, né? É algo que eu realmente consigo compreender e sentir o agir de Deus me guiando e me mostrando a vontade dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado, né? Tem muita gente que pode estar precisando disso, né? Curta o vídeo, dá um like para nós, se inscreve no canal aqui embaixo e compartilha com todos os seus amigos.